Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos. Ensinar a palavra de Deus. Sexta-feira, estamos analisando a ida casada do povo, que tem como título A Prosperidade em um Novo Testamento. Louvado seja Deus. A lição desse trimestre todo é muito importante para nós, né? Oxalá que todos os irmãos pudessem estar aqui para aprender mais, né? Porque a lição, a escola dominical, podemos dizer, é um seminário. Diz os grandes pensadores, os grandes ensinadores, teólogos, homens de Deus, pastores renomados, que a escola dominical é um seminário. Um grande seminário. Quem assiste toda a escola dominical é um seminário. Pastor Antônio Gilberto, grande ensinador, sempre comentador também, é o consultor teológico de todas as lições. O pastor Elinaldo vocês fazem, os pastores fazem, ele é o consultor teológico. E ele tem um livro manual de escola dominical que eu tenho lá na minha casa, não li nem tudo. É muito importante a gente ler aquele livro manual de escola dominical. Então, nesta noite nós estamos aqui, sem mais delongas, vamos dar início, lendo alguns tópicos desta palavra maravilhosa, né? Eu vou ler a introdução e depois pedir para alguns irmãos ficar lendo e a gente vai ensinando. Essa lição é quase, podemos dizer, já está toda bem declarada. A gente lendo e observando já vai vendo o grande conteúdo dela, né? Essa lição está ainda, como eu disse, atrasada, só nós atrasamos porque não teve condições de dar no dia certo. Mas, e aqui nós fazemos no sábado, porque no domingo a gente não faz e usa da lição no sábado. Sexta-feira nós vamos aproveitar e a outra lição que está atrasada e sábado ficar em dias. Não podemos perder nenhuma desta lição. Amém? Eu vou ler a introdução que diz assim. Na lição de hoje veremos o que significa a prosperidade para o cristão. Está lá em 1 Coríntios 16, 2 e 3 João, versículo 2. Entre outras coisas, buscaremos responder a esta importante pergunta. Como o Senhor Jesus e seus apóstolos definiram a verdadeira prosperidade? Também está escrito em João 10 e 10 e Filipenses 4, 12 e o versículo 18. Verificaremos que o sentido de prosperidade no Novo Testamento vai muito além das posses materiais. Você tem confiado por viver uma vida de íntima comunhão com o Senhor? Isso é viver prosperamente. Então, irmãos, aqui nesta introdução já está demonstrando logo de início, nesse texto, que a nossa prosperidade não vem só de bens materiais. Nós vamos adentrar na lição e vamos ver que o escritor aqui nos ensina claramente. E o cristão autêntico, verdadeiro, que está seguindo de acordo com a palavra de Deus, ele não acha que está prosperando só porque se tiver um carro zerado. Claro que é bom. Quem é que não acha bom um carro bom? Seremos hipócritas se disser que não é bom um carro para a gente passear, uma moto boa, né? Viajar confortável. Agora, aqui o crente que entende a palavra de Deus é que obedece e não é iludido por falsas doutrinas e teologia da prosperidade, da confissão positiva e outras coisas mais que tem por aí, que você só está bem ou não está em pecado se estiver vivendo rico, a casa não faltando nada, muito dinheiro em banco, carro novo, casa nova, aí você não vai mais para sofrer e que a nossa prosperidade é isso. Jesus ensinou diferente, que é melhor o ser do que ter.
Você tem os bens materiais, tudo bem, mas ser um exemplo para Deus é melhor, porque você vai reconhecer que tudo que você tem provém de Deus. Quando o ser humano entende isso, a perda das pessoas, e que sempre muitos se embaraçam, tanto evangélicos como os que estão no mundo, nem se fala do mundo, mas pior é quando um cristão ele entra por esse caminho do orgulho, achar que tudo que possui foi ele que conseguiu, porque era poderoso, era mais sábio do que os outros, e que era mais importante do que eu, e por isso conseguiu. Nunca reconhece que tudo provém de Deus. Se Deus não quisesse, ele não tinha saúde, ele não tinha estudado, não tinha chegado a um nível alto no estudo na área secular, não tinha se formado, ele não conhecia isso. Aí chega ao ponto de negar as coisas de Deus e só achar que a prosperidade dele veio porque ele tinha capacidade. Não. O homem pensando assim está errado. O cristão autêntico e que conhece a palavra de Deus, ele sempre primeiro entrega tudo a Deus. O salmista era assim, agradecia tudo a Deus por o que ele tinha dado. E assim os grandes homens de Deus que vieram antes de Deus, os patriarcas, Abraão, sempre iam agradecer a Deus, sempre no holocausto ao Senhor, não é? Quando ele recebeu uma bênção, ia agradecer ao Senhor. Então, aqui está a introdução, já dizendo, você tem porteado, quer dizer, tentou, já tem lutado, portear quer dizer isto, por viver uma vida de íntima comunhão com o Senhor, e isso é viver prosperamente. Uma vida em comunhão com Deus, ainda que você, pode olhar, ainda que você não tenha nada, mas você ainda é feliz. Eu trabalhava numa empresa de ônibus, eu já disse isso a vocês, da empresa Nordeste, dessa que vem para cá. O chefe, o dono já morreu, um dia desse. Sofreu uma queda, e daí? Quero ver. Ele disse a mim no gabinete dele, lá, o senhor dorme bem? Eu trabalhava aqui fiscal, uns dias na empresa. Eu disse, durmo, graças a Deus, só quando eu tenho tempo, não posso, uma hora que eu não posso dormir, eu tenho que me levantar e trabalhar. Ele disse, eu não durmo. Tem tudo isso, um homem rico, com ônibus de luxo, muitos ônibus, uma empresa grande, viajando para todo canto, mas não tinha perreado de noite, disse que não dormiu. Eu disse, pois eu durmo. Porque o Senhor não seja Jesus como Salvador? Ele disse, não podia ser crente. Olha, a riqueza não fez com que ele disse, minha esposa é crente, mas eu não posso ser crente. E morreu sem ser crente. A riqueza não traz felicidade. Ela é boa para nós. Os nossos bens materiais é bom. Porque quem tem as coisas, vive melhor. Se quiser ajudar alguém, pode ajudar. Mas o problema é que quem tem é que menos ajuda. Que fica com medo de empobrecer. É mais fácil o pobre, que tem o temor de Deus, dá. Tem um pacote de vitamina, ou dois, divide um para a pessoa que chegou pedindo e fica com outro. Mas o rico fica com medo de ficar pobre. Se eu der, quem sabe se eu já arranjei isso aqui com luta, ele tem medo. É um amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém prega assim, mas o Tiago ensina assim, o amor ao dinheiro. Quer dizer, amor ao dinheiro é você confiar mais no dinheiro. Então a nossa prosperidade vem de uma vida de íntima comunhão com Deus. Intimidade não é uma coisa qualquer não. Intimidade é uma coisa mais chegada. É uma coisa bem estreita. Quando a gente tem amizade com alguém, a gente diz, a minha amizade é muito estreita com alguém, porque é muito perto, não é longe. Então, é muito importante nós meditarmos nesta lição hoje à noite. Eu vou pedir para o auxiliar, o irmão Mendes, ler no início do primeiro tópico, a prosperidade no Novo Testamento a prosperidade do Novo Testamento é escatológica. Prosperidade e consumo. Escute bem. Contrastando a doutrina do Novo Testamento sobre a prosperidade como ensino de determinados mestres, constatamos haver uma abissal diferença entre ambos, enquanto os tais doutores incentivam o consumo e o acúmulo de bens materiais. O Senhor Jesus
seus apóstolos até desencorajam tal ideia. É por isso que muitos cristãos, apesar das aparências, não se enquadram no modelo apresentado pela palavra de Deus. Sucesso e consumo são termos que definem o que se considera hoje uma vida próspera. Todavia é importante ressaltar a prosperidade de acordo com o ensino apostólico não significa realização material, mas o profundo mandamento da comunhão do ser humano com Deus. E para o homem moderno, prosperar implica galgar os degraus do sucesso e da fama. Para a Bíblia, tais coisas não têm valor. Aliás, ela até incentiva a perda de empenho. Está escrito em Filipenses 3, 7 e 8, e Lucas 18, 22 e 19, 2 e 8. Então, nós vemos aqui a prosperidade e consumo. Nós vemos aqui, tratando sobre a prosperidade como ensino de determinados mestres, constatando haver uma abissal diferença entre ambos. Isso quer dizer, referente ao abismo ou abismal. Nós não podemos confiar como os homens importantes acreditam que a riqueza e o acúmulo de riqueza será melhor para nós do que a gente ser um servo fiel a Deus e confiar nele como sendo o reino de Deus a primeira coisa. Pela Bíblia, o reino de Deus, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, quando o crente busca primeiro o reino de Deus, isso não quer dizer que ele vai deixar de trabalhar, de estudar, de lutar no dia a dia pela sua vida, para cuidar da sua família. Ele quer dizer que a gente primeiro se entrega a Deus e o mais Deus vai cuidar da nossa vida. Para o homem moderno é diferente. Aqui, ele vem de encontro à palavra de Deus. Ele acha que galgar um patamar maior, degraus altos, fama, poder, status, isso é mais importante do que ele obedecer à palavra de Deus. E aí é o caso de muitos cristãos se embaraçarem. Tem muitos cristãos embaraçados, que não querem mais, quando tem muitas coisas, às vezes não querem mais dar nenhuma carona a gente num carro deles, porque pode sujar até, porque para não estragar, não querem mais entrar num canto nem difícil, porque não quer acabar o que é deles, e aí se embaraçam, e é diferente da palavra de Deus. Aqui a Bíblia diz assim, aonde o irmão leu agora, veja aí, só para nós continuar. Todavia é importante ressaltar a prosperidade de acordo com o ensino apostólico. Não significa realização material, mas o aprofundamento, melhor dizendo, da comunhão do ser humano com quem? Com Deus. Abraão foi isso. Abraão fez isso. Quando? Vamos refrescar nossa memória. Quando ele estava na terra, num certo lugar mais Ló, aí o Senhor disse: Abraão se aparte de Ló. Ele nunca obedeceu, continuou seguindo com Ló. Aí um dia houve uma briga dos pastores de Ló com os pastores das ovelhas de Ló com os pastores das ovelhas de Abraão. Aí Abraão chamou o seu sobrinho e disse: não é bom que a gente viva junto para que não haja contenda. Nós somos irmãos. Você olhe e escolha a terra que você queira ir. Não foi? Porque para onde você for, o direito era de Abraão. Mas veja a diferença de um homem pacato, de um homem de fé e de um homem que confiava mais em Deus do que nas coisas que teve. Ele agora disse: escolha. Ló olhou as campinas bonitas e disse: eu quero ir para esse lado. O direito era de Abraão e da terra e dizer: Ló, você vai embora para esse lado. Era sobrinho dele, foi criado por ele. E ele podia mandar em Ló. Mas ele abriu mão dos seus direitos.
Aqui mostra um homem de perfeita comunhão com Deus. Vou deixar que Deus me dirija. Ele escolher com os olhos dele. Aqui, irmão, chegou o ponto do camarada estar olhando as coisas mais materiais do que as coisas de Deus. Para ali é melhor. Viu as campinas bonitas, um campo verde, disse ali que o meu gado tranquilo. Era onde estava a desgraça. Não quer dizer isso que a gente não vá procurar coisas boas. Mas as coisas boas desse mundo, se na terra deu problema, ele viu as campinas bonitas, quer parar as coisas bonitas deste mundo. Vai nos trazer embaraço. Eu vou para ali porque aqui eu ganho mais. Ou então até pessoas que entregam outros colegas para ver se fica no lugar dele, com a ganância. Nunca vão para frente. Certo? Aí Abraão disse, procura, ele disse, eu vou para lá. E quando saiu, o Senhor disse, Abraão, agora percorre essa terra até onde você puder. É claro que Abraão ia andar o mundo todinho, das terras da Palestina, né, porque não tinha condições, além disso andar a pé. Mas Abraão ainda saiu para uns montes e olhou. E podre! Está vendo tudo isso? Tudo isso aí aqui, para o norte, deixe logo. Sabe o que foi o problema? Ló embaraçou-se mais. Abraão também teve os seus problemas, mas nunca por conta que desobedeceu a Deus. Abraão era um crente que tinha íntima comunhão com Deus. Uma certa vez, conta-se uma história, voltando aqui já a missão, de uma pessoa, um colega meu, professor, ele contava essa história, nunca esqueci, de uma pessoa que trabalhava numa empresa, e era crente e o patrão católico. Muito católico. O patrão não suportava que ele fosse crente. Um dia ele foi e disse, patrão, eu vejo o senhor um homem tão bom, e eu sou empregado aqui, e o senhor é católico, eu sou crente, eu vou deixar de ser crente, vou seguir a sua vida. Seguir com o senhor. O patrão imediatamente disse, você não é fiel não ao seu Deus e vai ser fiel a mim? Olha, porque os católicos têm um entendimento que eles estão seguindo a Deus certo também. Os católicos de verdade. Aí quando ele disse que não queria mais seguir a Deus, ele disse, é falso. Não seguia a Deus, ele garantia que Deus era um amigo dele e que estava do lado certo e agora não quer mais. Ele disse, secretária, bata as contas desse homem, que eu não quero mais ver ele aqui. Perdeu o emprego. Imediatamente, se eu não quero ele mais aqui, porque ele não é fiel nem a Deus, que fará ali. Então, por isso nós temos que permanecer na nossa linha. Aonde for. Até se alguém nos jogar para fora, uma certa vez, uma irmã em Natal, foi para o Nordestão. Agora está muito difícil acontecer isso. E ela tinha o patrão lá, o gerente disse, você aqui tem que se pintar, quando chegar tem que se maquiar, que é o que está acontecendo hoje. Os crentes quando saem, se transformam por causa do emprego. Tem que entrar maquiagem, etc. E além disso, já tem muitos vindo do emprego, vai com o emprego. Chega lá, era para vestir a roupa, ele não obriga, vinha desse jeito. Mas daqui você tem que usar. Não se esforce, que o outro não pode trabalhar de outro jeito. Mas estão vindo já para cá, entendeu? Acha bonito, aí já fica calça bonita, essa coisa aí, aí não é mais trocar lá no serviço não. Já quer andar mesmo. Então, essa moça disse, eu não, senhor. Eu sou crente, eu vou mudar a minha postura. Deus vai me dar outro emprego. Voltou. Não é que Deus lhe deu um emprego melhor do que o Nordestão, logo depois? E se todos fossem assim, e confiando, quem sabe o que Deus faria também. Mas nós muitas vezes, porque, não, eu vou perder isso aqui. É bom, essa coisa é material, é muito boa, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou negar até o nome do Senhor aqui, dizer até que não sou crente. Está vendo? Não, por nada nesse mundo. Crente fiel, prospera, buscando primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará. Todos os dias esses irmãos trabalham aqui, e eu creio que eles agradecem a Deus por ter trabalhado um dia, serviço, que eles devem ter dado saúde, não porque o que eles sabem, mas porque Deus está ao lado deles. Então, veja aqui, se para o homem moderno prosperar implica galgar os degraus, o sucesso, a fama, como eu disse aqui, para a Bíblia, tais coisas não têm valor algum. Aliás, ela até incentiva a perda desses bens. Vamos ler essa referência? Abra sua Bíblia bem rápido, irmão. Veja aí, Filipenses 3, 7, nós podemos ler toda a referência, porque não dá tempo, senão a gente, não é perder o tempo, chega a hora e a gente não termina a lição, não é? Mas lê aí, para ver se a Bíblia afirma isso ou não. Para a Bíblia. Isso não quer dizer que a gente não queira, e nem vá lutar para conseguir as coisas.
Entendo. Mas primeiro, Filipenses capítulo 3, versículo 8, 7 e 8. Abra a sua Bíblia, irmão. Pega a Bíblia, tem Bíblia aí? Procura aí, irmão, em Lucas, 18 e 28, de Lucas, bem rápido. Lê aí. Lê aí para... Capítulo 3, 7 e 8, né? Capítulo 3, versículo 7 e 8. Veja aí o que ele diz, o apóstolo Paulo aos Filipenses. Veja aí. Mas o que para mim é ganho, repito, perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como respeito para que possa ganhar a Cristo. Olha, Paulo disse: eu perdi tudo. Era um grande homem, um fariseu na época, um homem doutor como Paulo, era um homem muito importante do Sinédrio de Jerusalém. Em Roma, em qualquer canto ele chegasse, muito honrado. Perder essa honra, mas quando Jesus o chamou pela excelência de Cristo, ele disse: eu perdi tudo. E o conhecimento que eu tinha, o que eu tinha conseguido, eu considerei como esteio. Mas eu quero explicar uma coisa para os irmãos aqui, que muita gente pode pensar, como Paulo disse, que ele considerou como esteio, era que estava desvalorizando toda a sabedoria dele. Ele queria dizer: ela me serviu, esteio que é adulto. Entendeu? Em outras palavras, queria dizer: eu considero como um adulto só. Me serviu sim, mas a excelência do Senhor é melhor para mim, porque por ela eu conheci que eu era o errado. E quando eu tinha só esse conhecimento material, eu só me firmava na minha sapiência, no meu entendimento, eu sou tal. Mas quando eu reconheci, Cristo me chamou, por a excelência de Cristo, eu perdi tudo, eu abandonei tudo. E Paulo diz mais assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço das que estão diante de mim. O que era que estava diante de Paulo? Era mais das coisas do mundo? O crente tem que reconhecer isso. Eu agora estou galgando diferente, eu estou seguindo um caminho reto, e Jesus é um caminho, a esperança e a minha solução para todos nós. É Ele, o alvo da minha vida. Eu não posso mais retroceder, venha o que vier. Certo? Então, leia aí no versículo, para nós continuar aí. 18, capítulo 18, versículo 22 de Lucas. E quando Jesus ouviu isto, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tem e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ainda tem lá em Lucas mais outro, mas só que Jesus, pela Bíblia, é diferente. Porque o homem ficou naquela dificuldade, dizendo: eu obedeço tudo. Não. Ele disse: então, se você é tão obediente, então, vendo o que tem, eu vou ver se você tem coragem de confiar em mim, que eu vou te dar tudo de volta. Quantos homens de Deus, até tinha coisas do mundo, perderam e depois deu de volta maior, mais ainda. Mas o que era que ele arranjou com coisas falsas, Deus permite que ele perdeu tudo, né, para poder seguir. Então, leia mais, irmão, ainda. Se chegasse mais perto, ele está sempre aqui, para ficar melhor para ele se filmar. O que ele faz passando aí os negócios? É doido se a gente falar errado aqui, aí, o negócio aqui, aí, vamos falar, observar, aí vai. Vamos orar para não falar errado. Né? Não é nem Prosperidade e futuridade. Escute bem. A promessa de uma vida absolutamente saudável, rica, bem-sucedida e livre de aflições, nada tem a ver com a visão escatológica dos primeiros cristãos, por já estarem desfrutando das bênçãos do mundo vindouro. Eles tinham os corações completamente voltados para a manifestação plena do reino de Deus. Isto levou o apóstolo Paulo a desejar ardentemente a vinda do Senhor. Faz-se necessário resgatar a dimensão escatológica que caracterizava a igreja primitiva. A Escritura exorta-nos a não confiar nas riquezas, nem acumulá-las. Se o crente colocar o coração nos bens materiais, certamente cairá na tentação da cobiça. Tiago alerta que a confiança nos bens terrenos conduz à opressão e ao engano. Então, veja o que Tiago disse.
que se a gente confiar na nossa riqueza, vai conduzir nós a cobiça, né? Diz assim, diabo alerta que a confiança nos bens do terreno conduz à opressão, deixa a pessoa até oprimida, e ao engano. Realmente. E diz mais, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela confiança. Né? O perigo está aí. Os homens que têm dinheiro, eles confiam no dinheiro, qualquer coisinha, me leva para o médico agora, ele não pede nada a Deus. Leve, faz 20, 10, 15 operações, mais morre. Eu sei que também nós, o crente, não tem jeito, às vezes opera, não tem, mas a gente tem uma confiança diferente. Sempre a gente está primeiro confiando em Deus, não é verdade? Mas os homens que não têm é diferente. Então a igreja primitiva tinha uma confiança no sistema escatológico, que ainda que caracterizava a igreja primitiva. Eles esperavam o rei de Deus. Esse rei não era um rei. Quando os discípulos estavam com Jesus, que entenderam um sistema errado, ele disse, Senhor, quando é qual é onde nós vamos se sentar no teu reino? Eles achavam que Jesus ia firmar o reino logo naquele período. Sabe, aí já um deles seria os ministros dele. Jesus disse, não compete isso agora a você, ele quer dizer, o meu reino. E ele disse uma vez, o meu reino não é deste mundo. Se fosse daqui, eu pelejaria. Se fosse esse mundo, eu estava pelejando. Por isso que eu não estou pelejando, porque o meu reino ainda é vindouro. O Senhor queria dizer, eu vim, vocês me rejeitaram, então eu vou voltar de novo. Se quando Jesus veio naquele período, se não tivesse havido rejeição, se ele já estivesse compreendido as Escrituras, que estavam previstas para o Messias vindo, naquele tempo mesmo Jesus tinha estabelecido o reino, está entendendo? Assim como ele vai vir. Agora, como ele não entendeu, o Senhor disse, eu vou dar um tempo, vou morrer, ressuscitar dos mortos, vou para a glória, e vou voltar. E dessa vez eu já venho, já morri, ressuscitei, aí não tem mais o que fazer. Eu venho para implantar o milênio, aí não tem o reino, não tem mais jeito. Aí ele vem com a igreja porque tem sido arrebatado, para implantar o milênio. Que muitos acham que a igreja vai ficar, depois do milênio é que ela vai ser. Não, o Senhor vai arrebatar primeiro, todos sabem disso. Então, a igreja primitiva tinha essa confiança e nós também continuamos esperando um rei diferente. Vamos viver aqui nessa terra, trabalhando, lutando, estudando, quem puder, arranjando emprego, mas sempre lembrando, o meu rei não é daqui. Eu estou buscando primeiro o reino de Deus, porque o meu reino não é daqui, eu vou para outro lugar. Agora, enquanto estiver aqui, eu vou confiar no meu Deus, que Ele é a pessoa que me dirige. Se eu arranjar riqueza, que Ele me dê sabedoria, que eu não vá confiar nela. O homem que arranja riqueza e não quer obedecer a Deus, pronto, um crente que não é dizimista, ele confia, o dinheiro é dono dele, ele não é o dono do dinheiro, porque não manda. Ele diz, eu não posso, quer dizer, o dinheiro manda nele. O dinheiro não é para mandar em você, você quer para mandar nele, porque você arranjou. Mas a maioria de gente é assim, muita gente desse jeito, o mundo todinho. Não posso perder nada, isso aqui está com dinheiro no bolso, é seguro que não dá um pão nem a um doido, como diz o dizer popular do povo, não é? Porque é agarrado. Mas quem não tem as coisas materiais como as primícias, ele é diferente, ele ajuda a uma pessoa. Uma certa vez, eu estava aqui, até pessoas que nem merecem, eu dei ajuda, chegou na porta pedindo. Até que não merece, não precisa dizer. Sabe? E eu tinha dinheiro para viajar, para minha esposa para Natal. Eu descompletei. Me pediram para pagar um negócio, eu descompletei. Mas não sabia se vinha mais dinheiro. Mas Deus depois mandou redobrar. Que estava para viajar, completar e ficar, e eu ficar com dinheiro. Tá certo que foi da própria igreja. Mas eu não estava esperando. Mas eu fiz com fé que Deus podia suprir. E Ele supriu. Porque eu não tenho alguma coisa no bolso e ficar para mim. Se uma pessoa chegar necessitada, eu posso ficar até sem nada, eu confio que Deus vai mandar. Quando a pessoa chega com necessidade. Porque eu não tenho o dinheiro como dono meu, eu tenho como eu sendo dono. E assim a igreja precisa ser. Então, diz aqui, as Escrituras exortam-nos a confiar, a não confiar na riqueza, né? Quando o irmão viu. Nem acumulá-las. Se o crente colocar o coração nos bens materiais, certamente cairá em quê?
Na tentação da cobiça. Jesus venceu isso no monte, quando ele estava. Satanás chegou e ofereceu a ele o quê? Todos os reinos do mundo e a glória dele. Claro que Jesus sabia que não era. Mas como homem, ele dizia, está certo. Vai voltar tudo para mim? Como homem ali. Ele era Deus, mas também era homem. Ele estava ali, provando a tentação, como na carne. Satanás botou tudo isso. Quantas vezes não faz isso com o crente? Se você fizer isso, é que está certo. Aí você vai na conversa dele e ele chega mansinho. Ele não chega dando vantagem. Está citando o versículo da Bíblia. Mas não vá nele. Não vá nessa onda. Porque o diabo falando a verdade é mais perigoso do que já mentiu. Que ele citou o versículo para Jesus, mas Jesus repreendeu ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou que os anjos podiam apanhar, mas se Jesus fizesse isso, obedecia a ele. Então o homem que confia na riqueza é como que está dando lugar ao inimigo. Eu confio, eu tenho tudo. O que foi que Jesus fala aqui na frente, da lição que nós vamos ler? Fala do homem, foi que como lobos vem? Se eu tenho tudo. O Senhor fala isso agora. Vamos para frente. Vamos ler mais. Agora vamos pedir para o irmão Verso que lerei agora, já no segundo tópico, assim, a prosperidade em o Novo Testamento. E é mais uma questão de ser do que ter. Tesouros na terra. O Novo Testamento Escute, adverte-nos quanto ao perigo da inversão dos valores eternos. Sim. Nessa passagem encontramos alguém que estava mais preocupado em ter do que ser. Ele queria ter muitos bens materiais, mas demonstrou total descaso em ser alguém zeloso pelas coisas espirituais. O ter está relacionado com aquilo que possuímos, Exatamente. enquanto que o ser com aquilo que realmente somos. O texto sagrado revela que quando Deus pediu a alma daquele homem, este nada tinha preparado. A riqueza em si não é má, porém o que fazemos dela pode transformar-se em algo danoso para nós e para os que nos cercam. A Bíblia condena o amor do dinheiro, mas não a sua aquisição, através do trabalho honesto e responsável. Na história sagrada, encontramos várias pessoas ricas e nem por isso foram condenadas, pois tinham a Deus sempre em primeiro plano. Mas, infelizmente, muitos preferem as riquezas a manter uma profunda e doce comunhão com o Senhor. Tem muita gente. O caso das igrejas por aí hoje, que só prega, você não tem, outro chega de eu não tinha nada. Aí eu vim para tal igreja, aí quando você falou, hoje eu tenho um carro, um apartamento, eu só tinha uma casinha velha, tenho 2 apartamentos hoje, ele fala em salvação, isso não é tudo. Tinha muitas pessoas ricas na época passada, mas nem por isso foram condenadas, por Deus não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Abraão, Isaac, Jacó. E outros homens mais, tinham riquezas em abundância. Não é esse mais falado, é Abraão, Isaac e Jacó. Jó. E Deus tentou, Deus fez com que o inimigo fizesse aquilo com ele, mas não, Jó não negou isso aí. Ficou pobre, mas depois Deus deu riqueza de novo. Mas ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Deus disse isso a Satanás, dizendo: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O importante não é só a gente ser reto, obediente, mas também ele estava se desviando do mal. Às vezes a gente tenta estar obediente, mas deu na hora uma coisa do mal e não tenta se desviar, aí se torna desobediente. Jó, a Bíblia diz que era temente a Deus, justo, íntegro, e se desviava sempre do mal. Quer dizer, quando ele via, eu sou temente a Deus, não posso fazer aquilo ali. Os filhos dele, segundo o que entendemos, os filhos dele pecavam. O que é que Deus fez? Os filhos de Jó, primeiramente, escaparam. Eu tenho observado isso. Muitos pessoas não observaram isso, mas eu lendo a Bíblia, observei. Aqui tem uma coisa. Deus castigou Jó para, nesse castigo, destruir os filhos dele, para vir outra família. Quantas famílias destruídas aí, às vezes Deus permite até a destruição, porque não dá mais. Eles bebiam, vinham,
juntos, aí Jó se juntavam, chegava aquele dia, não era, diz a Bíblia, e fazia, meu Deus, Pai meu sempre tem pecado contra ti, fazia, mas o holocausto de Jó ele fazia, Deus foi indo, tendo misericórdia, mais um dia vem aquela tragédia. E a Bíblia diz que eles estavam todos juntos, bebendo, Jó não estava, senão tinha morrido também. Quando veio o vento, destruiu toda a casa, matou também as ovelhas, claro que as ovelhas, mas as ovelhas não foram tantos, uma parte foram levadas, os ladrões levaram, gado também, camelo, mas os filhos morreram queimados, né? Foram destruídos, e Deus mandou outra família, e Jó foi rico, e Jó ficou temendo a Deus, deu outro tanto de vida. Então, a nossa vida não está, o nosso comunhão com Deus não está em a gente ter acúmulo de riqueza e se esquecer de Deus. Não, como o irmão leu aqui. Mas infelizmente muitos preferem a riqueza a manter uma profunda e doce que comunhão com o Senhor. Um perigo de vida nos crentes de hoje. As igrejas da televisão, esses instaladores da televisão, estão, irmãos, enganando muita gente, deixando isso ser mensagem que Deus não gosta. Pode até ser bonito, multidões, mas multidões, Deus pode não estar lá. Pode até acontecer milagre. O que eu quero dizer para os irmãos? Não se admire de ver até um milagre. Você dizer que homem de Deus, leia a Bíblia. O apóstolo Paulo diz, não é de admirar que vem um tempo em que Satanás se manifestará em anjo de luz e usará os seus ministros para operar sinais e milagres, não é? Quem são os ministros dele? É um anjo diabólico que vai mandar? Não é um anjo infernal, não, que ninguém vê anjo. Ele usa os homens mesmo. Aí faz até milagres e prodígios. Você que homem? Esse aqui sim tem poder. Às vezes até a sua igreja vai para lá ou não vem nem para a igreja. E escuta, que homem? E eles não falam nada da salvação. Eu estou vindo para os pés dele. Quando chegar o dia da vinda do Senhor, esse povo nada de salvação. Até pode até ter sido curado. Mas eu pergunto, a saúde do corpo sem a salvação adianta? É bom ser saudável e ter a salvação. Porque o nosso descanso é eterno. A vida aqui você pode viver 200 anos, se Deus permitisse. Mas morre e sem Jesus não viver a eternidade sem ele. Então, muito cuidado. Vamos ter cuidado. Se nós arranjar riqueza, na história sagrada, encontramos várias pessoas ricas. E nem por isso foram condenadas. Pois também, pois tinham a Deus sempre em primeiro plano. O negócio aqui é Deus em primeiro plano. Tudo que você conseguir, agradecer ao Senhor. O salmista diz, no Salmo 103, bendiz a minha alma do Senhor, e tudo que há. A Bíblia é cheia de coisas certas, que a gente não pode se enganar com conversinha por aí, só de homens teólogos que se levanta, estuda a teologia dele, vem mudando o sistema verdadeiro da Bíblia, a doutrina verdadeira, e ensinando coisas que realmente eu não conheço a profundo em assunto teológico, porque não deu para estudar muito, foi muito pouco, mas eu agradeço a Deus porque a Bíblia é a maior teologia para mim. Ela me ensinou desde os primeiros dias da minha vida de crente, a não me enganar com falsas doutrinas, com falsos ensinos, de vantagem, isso, aquilo, outro. Eu espero em Deus, mesmo sofrendo, mas eu confio que Ele vai levantar a cabeça. Né? Eu fui andar a pé, mas nunca reclamei. Andei muitos dias a pé, há muitos anos atrás, depois consegui esse carro, como eu disse, irmão, se for no prego aí, eu ia de bicicleta, estava na cidade de pé, ia com distância 3 léguas dessa bicicleta, quebrando, furando pneu, rebilando, mas nunca reclamei, porque a minha vida não está nisso aí não. A minha vida está em ter uma comunhão com Deus. Eu estando bem com o Senhor, eu posso estar até com fome, mas a minha alma tem saúde. O problema hoje não é a doença da alma. No mundo, o mundo já vive doente, numa podridão. E a igreja do Senhor também está entrando muito crente, doente, com doença da alma. E isso é depressão, tristeza, é perturbações na vida, alguém reclamando demais, é a alma doente. Mas quando a alma está saudável, você continua agradecendo a Deus mesmo, esperando que Ele vai mandar amanhã. Não é bom não, mas você diz, eu tenho um Deus que vai me dar. Vocês me dão tudo que está faltando. Vamos ver mais. Agora ainda. Dá para você ler? Depois eu vou pedir. O tesouro no céu. Vamos ver. Já falamos aqui sobre. Devemos ter Deus como uma profunda e doce comunhão na nossa vida.
o tesouro no céu. Na doutrina, na apostólica, os verdadeiros valores são os eternos e não os temporais. Sim, as verdadeiras riquezas são as espirituais e não as materiais. Olha aí, que coisa boa. Os judeus do tempo de Jesus acreditavam que a posse dos bens terrenos era sinal do favor divino. Logo, os ricos deveriam ser tratados com especial deferência. Foi por isso que os discípulos estranharam quando Jesus afirmou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Diante disso, indagaram: logo quem pode ser salvo? Acreditava-se que a riqueza era evidência de salvação. Jesus prontamente corrigiu essa ideia. Paulo deixa bem claro que os bens espirituais transcendem infinitamente os materiais. Eis porque não se importou de perder tudo para ganhar os filhos de Deus. Não se esqueça, Cristo deve ser buscado e almejado, porque nele estão todos os verdadeiros tesouros e riquezas. Então os judeus da época, eles tinham e acreditavam que os bens materiais, dádivas que recebiam, era uma dádiva de Deus e por isso devia respeitar mais o rico. E os pobres estavam lá. Aí Jesus mudou o cenário da história. Jesus é sábio, era e é. Continua, porque ele é o nosso Deus. O que acontece? Jesus disse, quão difícil, quando falava no texto do rico que apareceu, querendo a salvação, e Jesus, ele disse, tudo eu tenho feito, já desde a minha mocidade. Jesus disse, então vai e venda o que tem. Deus pobre vence. O difícil está a seguir Jesus em primeiro lugar. Por isso que o crente fiel agradece a Deus todos os dias por isso. Agora, o rico não quis. Aí ele diz, quão difícil entrarão o rico no reino do céu. É mais fácil entrar ou passar o cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino do céu. Aí o discípulo disse, mas assim é impossível, não pode. Jesus queria dizer que o rico avarento não era o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que era rico, mas tinha Deus na sua vida. Esse homem era como se fosse pobre. Tinha riqueza, mas reconhecia Deus, né, irmão, em primeiro lugar da sua vida. Então, era mesmo ser pobre. Tinha riqueza, mas no fim, ele era humilde, pobre de espírito, que Jesus quer dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito significa alguém que reconhece que Deus é o alto existente da sua vida, que você tem um espírito, do espírito que já provém dele, e não se orgulhar, eu sou tal, eu determino, como a igreja que diz, eu determino. Não é mais para Deus determinar nada, acaba com a soberania de Deus desse jeito, e quando não acaba, é tolice deles, porque nós não acabamos não. Nós é quem queremos inventar, se fizer isso. Mas longe de nós essa ideia maldita, né, irmão, de fazer isso. Então Jesus queria dizer, esses homens ricos, que até uma pessoa que não é rica, mas que nega servir ao Senhor, ele se torna um orgulhoso, se torna como rico dele mesmo sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro, não é verdade? Porque ele não quer nada com Deus, é um orgulhoso, não é rico com matérias de dinheiro, mas Deus considera ele um orgulhoso, um avarento. Então ele quer dizer, o avarento vai entrar ao reino do céu. E sim, o rico convertido ao Senhor se torna humilde de espírito. Então, no fim, para Deus é como seja pobre. Ele não quer dizer que os pobres aqui, todos entram no reino do céu. Ele também não disse, mas todos os pobres entrarão, não é? Não, porque também se não aceitar Jesus, tanto pobre, mulher, não vai para o céu. Segundo a palavra de Deus. Eu já vi, não sei se vocês já observaram a minha trajetória de vida, por onde eu passado. Alguém mentiu, perdeu a esmola, e eu não dei, ficou me esculhambando. Olha, se ele tivesse mudado, eu me esculhambava, eu simplesmente não podia dar a esmola a ele naquela hora. Ele me esculhambou. Esse homem tem temor de Deus, porque é mendigo. E outro, quem é crente, fiel a Deus, não deve estar pedindo na casa de ninguém. Passo que passar. A Bíblia diz, o salmista diz, eu fui moço
e agora sou velho. Mas jamais eu vi um justo mendigar o pão, nem passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Um certo, desobediente, descrente da palavra de Deus, disse, porque o salmista era rico. O salmista não disse isso porque era rico. Ele disse, eu sou moço, fui moço e agora sou velho. Ele está dizendo que passou necessidade, está dizendo, mas eu não vi. Tem que dizer, quem tem o temor de Deus sempre aparece, tem alguma coisa para ele. Vai aparecer, alguém vai trazer. E ele vai ter na sua mesa. E nós vemos aqui na nossa cidade, temos um bocado de crente, graças a Deus, não manda ninguém nem ninguém. Graças a Deus. Agora mesmo não tem. Já vem muito pedimos, mas cedo, entendeu? Mas o resto não tem pé, graças a Deus. Né? Então, porque Deus, não é porque não precisa, às vezes precisa, mas se aguenta que Deus vai. Então, vamos agora. Paulo, então Jesus acabou com essa ideia de os judeus ficar confiando, o rico é quem merece mais respeito. Na ideia do homem, na liturgia do homem, é assim, rico é mais respeitar. Não, o rico, orgulhoso, desce no carrão, o sapato chega no bico fino, brilhando, chega o sapato no pisadão. Mas para Deus, aquilo ali, Deus está vendo aquilo ali, e veio um cara com uma chinela no chão, com uma chinela dizendo de cabresto, que antigamente usava, que hoje não tem mais, bem dizer, difícil, alguém não quer tossir. Vou para a minha velha, mas convertida ao Senhor, o Senhor considera mais do que o ricão de anel no dedo, não sei quanta salvatura, dinheiro no banco, avião, não servo de Deus, o Senhor diz, esse daqui tem mais valor para mim. Não é que Deus não gosta daquela pessoa, como ser humano, mas para morar no céu, o da chinela havaiana, o pé sujo de lama, esse é que vai morar lá, todo pronto, bonito, numa cidade de ouro e cristal. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui é maravilhoso. Vamos ler mais agora. Vamos agora, irmã Regina, ler um pouquinho. O terceiro tópico, vamos terminar, está bem pertinho, eles são muito bons. A prosperidade em o Novo Testamento é filantrópica. Pois vamos explicar isso aqui. Uma igreja com diferentes classes sociais. Vamos lá. Nos dias de Jesus havia diferentes classes sociais. Cultive. Havia os ricos e classe média, os diaristas e os escravos. Havia também uma boa parte de população que era amparada pelo governo. Quando a igreja teve início, pessoas de todas essas camadas sociais agregaram-se à nova fé. Tanto Paulo quanto os outros apóstolos a todos instruíam, indistintamente a igreja, embora social e economicamente era homogênea em sua fé. A igreja tinha essas duas funções também. O governo cuidava já como também hoje o governo cuida da área social. Ela era dividida, no tempo de Jesus havia diferentes classes, como o irmão já leu, havia o rico, a classe média, como também os ricos, tem os diaristas e os escravos. Hoje ainda existe um bocado de escravos assim. Umas pessoas que ficam sujeitas a uma coisinha também do governo, eles se tornam como escravos no dia da eleição. Escravo de lá, parece, olha você, eu dei isso a você. Eu considero os escravos hoje isso. Eu não pode nem fazer nada. Você tem que votar em mim. Não tem mais uns escravos como naquela época do tempo da princesa Isabel, ou do tempo de Jesus que eu falo aqui, que tinha esses escravos. E havia uma boa parte da população que era amparada pelo governo. Hoje o governo também tem esses planos, essa coisa, não é diferente. Mas existia a igreja, ficou com duas partes também. Ela cuidava da parte social, diz aqui, a parte heterogênea significa dizer de diferente natureza. A nossa igreja é uma igreja de diferente natureza. Nós não temos uma natureza do mundo, nós somos diferentes. E a igreja, Paulo, quando viu a necessidade da igreja, do povo, ele chamou o povo judeu
conclamou a todos que pela Bíblia era um dever nosso ajudar as pessoas. E o que é que ele fez? Nessa parte aqui, homogênea, em sua fé, que significa dizer assim, adesão entre seus elementos. Que significa adesão, um substantivo feminino, ato de aderir, e segundo, aprovação. Eles aderiam a uma coisa e também aprovavam. Quando alguém, eles falavam sobre um assunto, podia alguém aderir, mas também outro aprovar. E nessa aprovação, houve uma aprovação muito grande da ajuda para a igreja, na parte filantrópica, que nós vamos chegar lá. A parte filantrópica é alguém que ajuda os outros, como diz aqui dessa parte aqui. Filantrópico. Filantropia é que significa desprendimento, generosidade para com outra, caridade. Quando alguém usa esta parte filantrópica, é uma pessoa que tem gosto de ajudar outro, tirar uma oferta na igreja. Quando a gente tira uma oferta aqui, por exemplo, para uma pessoa, para uma ajuda, está usando nessa área filantrópica. Lá em Brasília, tem um dia que eles tiram essa oferta, chamada oferta filantrópica, que é de alguém que combinou e fez isso aqui, uma aprovação de ajudar o povo. E assim a igreja se manteve ajudando os necessitados pela igreja do Senhor, da igreja primitiva. Por isso que a igreja primitiva, ela tinha mais prazer em dar, recebia, mas também ela sempre estava dando as coisas para Deus. Os necessitados não tinham fome. As viúvas, quando o Senhor criou fez o plano que consagrou os diáconos, foi para isso. Aquela igreja misturada de gregos, começaram a discutir. E não havia uma distribuição certa, né? Naquela missão passada. Que as viúvas estavam sofrendo, os órfãos, principalmente as viúvas, porque não tinha distribuição certa, não tinha quem cuidasse. Aí os apóstolos juntaram aquelas pessoas e escolheram para ser os diáconos, para os 7 diáconos, para esta importante obra. E eles, quando recebiam os donativos, iam deixando as casas da viúva e cuidavam dessa área, e os apóstolos perseveraram em quê? Na oração e no ensino da palavra, para eles não se falhar com isso, senão eles iam perder o tempo de se preparar para a doutrina, certo? Então, nós vemos que essa área filantrópica é muito importante na igreja, ajudar os outros, né? Ajudar na generosidade para com outra, fazer a caridade. Quando você faz a caridade de uma pessoa, está sendo filantrópico. Isso é muito importante para Deus. Você não fica só o que você tem. Não é alguém que está em vida de preguiça, não quer trabalhar de jeito nenhum, se escorando em você. É uma pessoa que precisa hoje, está precisando, você tendo, Deus vai ter. É um mandamento do Senhor para a igreja primitiva, foi e é até o fim da nossa vida. Então vamos ler mais esse outro restante. Não esquecer dos pobres. Pode ler o restante. Cuidado com os menos favorecidos é um dever da igreja. Paulo recorda que Pedro, Tiago e João, que eram tidos como a coluna da igreja em Jerusalém, pediram-lhe que não se esquecesse dos pobres. A pobreza entre os crentes hebreus deu-se em decorrência da fome, que acabou por atingir o mundo daquela época. Assim, orientado, Paulo iniciou uma campanha para arrecadar donativos para os crentes pobres de Jerusalém. As igrejas gentias responderam generosamente ao apelo do apóstolo. Os irmãos de Coríntio, entretanto, não se mostraram entusiasmados para cooperar por causa disso. Foram exortados pelo apóstolo. Há muitos crentes que, embora ricos espiritualmente, carecem de bens materiais para sua sobrevivência. A estes não devemos fechar o coração, mas ajudá-los com alegria. A prosperidade legitima-se com a generosidade. A prosperidade legitima-se com a generosidade.
generosidade. A igreja de Corinto, veja aí, a igreja de Corinto era uma das igrejas do povo primitivo, mas os gentios aqui foram mais generosos. Então, o povo que não era dos judeus, que Paulo tinha pregado, Pedro, que se converteram ao Evangelho, sendo gentios que não eram dos judeus, foram mais fácil ceder a essa doutrina, a esse ensinamento de generosidade, de contribuir nessa área filantrópica. A igreja de Corinto achou difícil, aí Paulo exortou a eles que não era assim. As pessoas que tinham condições, mesmo até pessoas que também tinham condições, mas terem tido uma perda e ficarem em situação difícil, podia ser ajudado. Às vezes não é só os pobres, aqui foi uma campanha mais para os pobres, mas ele fala aqui também que mesmo uma pessoa, às vezes, que tem uma condição, ele pode entrar numa crise difícil como? Uma doença séria chegou e acabou com tudo que tinha. É preciso ter uma ajuda naquela época, né, irmão? Para aquela pessoa se levantar. Mesmo que ele tinha recurso, ele acabou com tudo. Ele ainda vai se levantar. Se você pode ajudar, não tem problema não. Ele não ficou pobre naquela época, então ficou pobre, porque ele tinha mais perder. Então ele diz aqui que também, até o rico também, mesmo dele, há muitos crentes que se embora ricos, espiritualmente, carecem de bens materiais. Rico espiritualmente, carecem de bens materiais para a sua sobrevivência. A este não devemos fechar o coração. Por quê? A pessoa acha, então você é tão crente, tão rico espiritualmente, não precisa de nada. O rico de Corinto não queria ajudar. A igreja de Corinto era contra. Mas as igrejas gentias foi a primeira que ajudou. Paulo depois doutrinou. Então nós somos a igreja gentil do Senhor. E por isso devemos obedecer. E a gente sempre faz isso, né? Na hora que precisa de uma ajuda, a nossa pequena igreja, a gente ainda faz. E aqui, quem tem vindo aqui às vezes, até cantores que precisam passagem, a gente sempre está dando aquela oferta. E na hora que precisa, a gente se junta aqui e faz isso. Porque nós obedecemos a palavra de Deus. Então, para terminar, aqui está relacionado à vida abundante. A vida abundante, na conclusão, está relacionada a um correto relacionamento com quem? Com Deus. E resulta em paz interior. Alguém que tem uma vida com Deus correta, um relacionamento com Deus, isso resulta numa paz interior. Isso, a paz interior é importante. Quem tem paz interior, nada abala ele. Pode vir o que vier, pode vir a tempestade que vier. Embora possamos ser agradecidos com bens materiais, nossa vida não deve ser direcionada por uma cultura de consumo que busca desenfreadamente a realização do ego em detrimento de valores espirituais. É o que nos ensina o Novo Testamento. Nesta noite, queridos irmãos, que possamos meditar nesta lição tão maravilhosa que passamos. Não podemos explicar na sua totalidade, mas a lição já podemos dizer, explicativa, e nós falamos, creio que pode ter ficado algumas coisas para dentro do assunto aqui para falar ainda, mas nós falamos aquilo que estava no nosso coração. Que Deus aplique no coração meu e de vocês esta sabedoria que vem de Deus, para que possamos, primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça e saber que nosso bem material, a nossa abundância em Cristo, não está nos nossos bens materiais, mas numa vida de íntima comunhão com Ele. Amém? Nesta noite, que Deus abençoe, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui reunidos nesta noite tão feliz, por estarmos na presença dEle. Amanhã é o grande culto de missões para todos os irmãos aqui que estão, e avisar aqueles que não vieram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos diante de Tua presença. Te agradeço neste momento, Senhor, por este ensino da Tua palavra que eu aprendi e creio que os irmãos aprenderam, que possamos ter uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Recebe a nossa oração, nos traga de volta amanhã para o grande culto. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sente só 2 minutos.